Então, bom dia a todos. Estamos iniciando agora a nossa gravação da aula a respeito dos direitos trabalhistas dos migrantes e dos refugiados. Doutor Gil, o senhor quer dar uma palavrinha para que isso fique registrado em nosso vídeo? Vamos fazer a apresentação, que tivemos um problema na gravação anterior. A Perfeito. professora Rosângela está aqui nos prestigiando com esse curso. A professora é procuradora do trabalho, professora da Universidade Federal da Bahia, e ela hoje vai abordar os direitos trabalhistas dos migrantes e refugiados. Como eu tinha dito na outra gravação, inicialmente pode parecer um tema que não é pertinente à Defensoria do Estado, mas é importante que a gente aprenda esse tema de hoje, se mergulhe no tema, até para a gente saber os encaminhamentos e a orientação jurídica adequada que nós vamos dar aos nossos assistidos. E dentro dessa orientação jurídica e encaminhamento, possa ser que em algum momento, em alguma vertente, a Defensoria do Estado possa dar alguma contribuição para a garantia dos direitos desses migrantes e refugiados. Então, para a gente não se alongar muito, eu vou passar a palavra para a professora Rosângela e pedir ela que prossiga no curso. Muito bom dia, doutor Gil. Aliás, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Bom dia a todos que estão prestigiando o curso. Aliás, a gente só pode tecer elogios à escola da Defensoria Pública sobre esse curso, né? Eu acho fundamental que vocês façam essa capacitação. Aliás, o Ministério Público do Trabalho precisava de uma capacitação idêntica, né? A gente quer até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da capacitação que vocês estão fazendo agora, o que a gente também vai precisar, porque a nossa atuação, embora somente seja na área trabalhista, a nossa atuação também precisa compreender o macro, né? A gente precisa também entender como é a situação desses refugiados e desses migrantes, né? Então, a gente só tem a tecer elogios, eu estou muito satisfeita e muito feliz por estar aqui, só tenho a agradecer o convite, porque realmente é uma área muito sensível e que a gente precisa estar com os olhos voltados para essas pessoas, para a concretização desses direitos fundamentais, para a concretização, principalmente dos direitos fundamentais sociais, né, que a gente de vez em quando esquece que eles são da ordem do dia, né. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite e é um prazer enorme estar aqui. Bom, eu acho que a gente já pode começar, não é, doutor Gil? A gente já pode começar a falar a respeito desses direitos trabalhistas dos migrantes e dos refugiados. Bom, me diga só, doutor Gil, sinalize se o slide está passando. Ele está passando? Tá, né? Sim. Ai, ótimo, pronto. Porque às vezes o Zoom ele dá algumas coisas assim, o slide passa para mim, mas não passa para outra pessoa, né, que está vendo. Mas enfim, primeiro, a gente precisa estabelecer uma diferenciação entre migrantes e refugiados, né? Eu não sei, nessa altura do curso, se vocês já viram essa diferenciação, mas eu achei muito interessante trazer, exatamente porque a regulamentação normativa entre um e outro, né, entre migrantes e entre refugiados, vai ser diferente. Inclusive, a gente vai ver que a questão trabalhista também, em termos de documentação, vai ser diferenciada, embora as consequências trabalhistas do trabalho prestado com onerosidade, pessoalidade, subordinação e permanência, elas não sejam diferentes, ok? Mas eu achei interessante trazer inicialmente essa diferenciação entre migrantes e refugiados para a gente se situar um pouco. Então, eu vou passar rapidamente por esse tópico, não vou ficar me alongando, né, sobre essa matéria. Bom, os refugiados, eles fugiram, como o próprio nome já está dizendo, eles fugiram do seu país de origem devido a fundados receios, né, temores de perseguição e fundado receio de morte mesmo, ou de danos à sua integridade física, que são fundamentados em questões de raça, de religião, de nacionalidade, de grupo social ou de opinião política. Também vai ser considerado refugiado aquele que está saindo do seu país devido à situação de guerra ou de grave violação de direitos humanos, né? Essa situação que nós estamos vivendo atualmente na Ucrânia é uma situação tipicamente de refugiados, porque eles estão fugindo da guerra, estão fugindo, né, de situações que podem atentar contra a sua vida e contra a sua integridade física. Bom, existem, né, vários refugiados no mundo inteiro. A gente sabe que essa é uma situação que se espraia nos quatro cantos do globo. A gente tem assim, em termos de números, nós temos
população de quase 80 milhões de pessoas no mundo inteiro nessa situação de refúgio. São pessoas que não têm escolha, ou elas fogem, ou elas morrem, ou podem ter a sua integridade física violada, o direito à sua integridade física violado. Então, de acordo com o Comitê Nacional de Refugiados, que é o CONARE, que é um órgão relacionado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil ele já reconheceu quase 60 mil refugiados. Esses números eles são de dezembro de 2020. Então, agora, em março de 2022, esses números já devem ter alcançado a cifra de 60 mil pessoas. E existem muitas outras solicitações de refúgio também que são feitas para a Polícia Federal. Então, a primeira coisa que a gente verifica é justamente isso, que os refugiados fazem essa solicitação de refúgio para a Polícia Federal. Bom, existir uma negação dessa condição de refugiado pode significar morte para essas pessoas. O direito internacional, ele também vai ter normas específicas a respeito dos refugiados. Então, você tem aí a Convenção da ONU de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e tem também o seu protocolo geral, né, que é de 1967. Você também a Convenção da OUA, a gente ouve pouco falar a respeito da OUA, mas é a Organização da Unidade Africana, porque também existem muitos refugiados, especificamente africanos, e essa convenção ela vem regulamentar essa situação desses africanos. E também temos a Declaração de Cartagena, de 1994, de 1984, que fala também sobre esses refugiados. Então, a chave, digamos assim, no direito internacional para compreender a situação dos refugiados está nesses diplomas normativos. Os princípios desses diplomas normativos, eles têm permeado também as normas que são incorporadas ao direito interno de cada Estado. A gente sempre precisa ter em mente que os direitos fundamentais, eles precisam ser respeitados, né? Os direitos, veja, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando sobre os mesmos direitos fundamentais. Em termos de conteúdo, gente, é exatamente a mesma coisa. Direitos humanos ou direitos fundamentais é exatamente a mesma coisa. Só que os direitos humanos estão no direito internacional, estão em normas internacionais, em convenções, em tratados, em protocolos, ao passo que os direitos fundamentais, eles estão incorporados ao direito interno de cada Estado. E, normalmente, estão em normas constitucionais. Então, essa que vai ser a diferença, digamos assim, meramente formal entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Então, quando eu estiver falando aqui sobre direitos humanos ou direitos fundamentais, eu vou utilizar essas duas expressões basicamente, tá? Como sinônimas. Mas o fato é que, formalmente, existe uma diferenciação porque os direitos humanos estão nos tratados internacionais, convenções, etc., e os direitos fundamentais estão na órbita do direito interno de cada Estado, normalmente nas normas constitucionais. Então, os refugiados, eles não podem ser devolvidos para os seus países de origem. Então, a situação de expulsão dos refugiados é uma situação extrema, é uma situação excepcional, só permitida em lei, na verdade, a Lei 9497 que regulamenta isso, em situações muito extremas de cometimento de crimes muito, muito, muito graves. Porque a situação deles, de que eles não podem ser devolvidos aos seus países de origem, é que lá eles serão mortos. Então, efetivamente, essa situação de expulsão, ela não é, digamos assim, uma situação comum entre os refugiados. Bom, é preciso dar asilo a esses refugiados, asilo com condições dignas, asilo que efetivamente concretize os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, a cidadania, né? Essas pessoas, elas vão, após um certo tempo, elas podem adquirir a cidadania brasileira. Mas o fato é que outros princípios estão assegurados a esses estrangeiros, mesmo que sejam estrangeiros indocumentados, como a gente vai ver, né, ao longo, né, dessa aula. E os estados que recebem esses refugiados, eles vão ter a responsabilidade primordial a respeito dessa proteção a esses refugiados. Bom, existe um órgão especial da ONU, da Organização das Nações Unidas, para tratar dos refugiados. Esse órgão é o Acnur, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.
ele tem uma das suas sedes, claro, ele se espraia em diversos países, mas ele tem o seu escritório central no Brasil, situado em Brasília, e tem, digamos assim, algumas filiais, né, vamos chamar assim, em São Paulo, Manaus e Boa Vista. Então, o Acnur é um órgão das Nações Unidas que é especializado no tratamento e na priorização de garantia dos direitos humanos para esses refugiados no mundo inteiro. No Brasil, nós temos um escritório da Acnur. A Acnur, ela trabalha em coordenação com vários governos, tanto o governo federal, quanto estadual, quanto municipal. E a finalidade da Acnur é assessorar e apoiar esses governos exatamente para quê? Para que sejam criadas e implementadas políticas públicas para asilo desses refugiados. E para que esses refugiados eles possam ser incorporados à população local de uma maneira, digamos assim, mais harmoniosa e que possa assegurar a eles todos os direitos humanos, todos os direitos fundamentais, inclusive o direito ao trabalho, que a gente se esquece, né? A gente pensa que direitos humanos são apenas o direito à liberdade, à igualdade, à vida, à integridade física, mas o direito ao trabalho também é um direito fundamental, que está lá capitulado no artigo 6º da Constituição Federal. Então, esses refugiados precisam se manter, eles precisam sobreviver. Então, vão precisar da garantia desses direitos e vão precisar de políticas públicas para que esse direito ao trabalho ele seja assegurado. Bom, os migrantes já são um pouco mais diferentes, né? A gente sabe que existem vários motivos para a migração, inclusive que estão previstos na Lei 13.445, né? É a lei de 2015, que veio substituir o Estatuto do Estrangeiro. Mas o que acontece é que os migrantes, como regra geral, eles não estão em uma situação de perseguição. Eles vêm por conta de uma necessidade de melhoria das suas situações econômicas, por conta de uma necessidade de estudo, ou até para a reunião da própria família. Então, os migrantes, eles vêm para outros países, eles vêm para o Brasil, por exemplo, por outros motivos, e não especificamente devido à perseguição política, perseguição de etnia, perseguição religiosa, motivo de guerra, etc. Bom, é diferente, porque os migrantes, eles continuam tendo dos seus países de origem a proteção, ao passo que os refugiados não, eles perdem essa proteção dos seus países de origem. Bom, essas distinções, elas vão ser importantes, como a gente já vem afirmando desde que a gente começou a falar aqui, a gente vem afirmando que essas distinções, elas vão ser importantes. Por quê? Quando você tem refugiados, você tem uma regulamentação muito forte do direito internacional. Então, além de você ter uma regulamentação, é lógico, do direito interno, além de você ter leis dentro do Estado que está recebendo aqueles refugiados, que regulamenta a situação deles, você vai ter leis que são parâmetros, que são critérios muito firmes, são critérios muito precisos na órbita do direito internacional. Isso para os refugiados. Já para os migrantes, esse parâmetro normativo ele é muito mais interno. Então, é o Estado que vai estabelecer como vai receber os migrantes nos seus países, né, nos seus territórios, especificamente. Então, existe uma prevalência do direito interno, enquanto que para os refugiados existe uma prevalência do direito internacional. E a gente vai chamar, isso é só para revisar, tá, gente? Vai chamar de imigrante aquele que ingressa no território brasileiro e emigrante aquele que sai do Brasil para buscar a vida, buscar melhores condições de vida em outros países. Então, essas vão ser basicamente as diferenças que a gente vai ter entre migrantes e refugiados. Eu não sei se vocês já viram isso em aulas anteriores, eu não sei se tem vídeos que falem sobre isso em aulas anteriores. Se houver, a nossa revisão acaba aqui, tá certo? Eu não vou mais falar sobre esse tópico. Se houver, você faz o seguinte, você pega o vídeo e bota para passar numa velocidade mais rápida, tá bom? Nessa parte. Mas agora sim, a gente vai falar sobre algo muito relevante, um tema específico que é sobre o trabalho de refugiados no Brasil. Claro, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o conjunto de normas que regulamenta esse trabalho de refugiados. Então, a gente tem aí, sempre que você quiser procurar, né, esse tema, a gente tem a Lei 9.474, a Lei 9.474, que é de 1997,
Existem também, como eu falei, normas internacionais a respeito desse tema, que são a Convenção da ONU, de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, o Protocolo de 1967, relativo também ao Estatuto dos Refugiados, que é da Acnur, a gente não pode esquecer nunca da Acnur, quando a gente fala sobre refugiados, nunca pode esquecer deles. A Declaração de Cartagena sobre Refugiados, de 1984, que também é da Acnur, e a Declaração de São José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas, que é de 1994. Então, todo este arcabouço normativo vai ser utilizado quando nós formos tratar a respeito do trabalho de refugiados. Olha só, gente, essas normas não têm, elas não dispõem apenas sobre trabalho, não, tá? Elas vão dispor sobre a situação dos refugiados, de uma forma geral, e também sobre o trabalho deles, ok? Então, alguns desses dispositivos, eles vão ser orientados, eles irão estar direcionados para a questão do trabalho desses refugiados, perfeito? Mas, enfim, são normas necessárias sempre que você for tratar do tema, não há como fugir dessa condição. Bom, o primeiro documento que o refugiado precisa solicitar, digamos assim, num passo a passo do que é que ele precisa fazer quando ele chega em território nacional, a primeira coisa que ele precisa providenciar é justamente esse protocolo aqui, ó, o protocolo de solicitação do refúgio que é emitido pela Polícia Federal. Esse protocolo de solicitação de refúgio, ele vai ser um instrumento de identificação daquela pessoa no território nacional e vai ser necessário para que ele consiga vários documentos, inclusive a carteira de trabalho e previdência social, a nossa boa e velha CTPS, né? Carteira de trabalho e previdência social, que é o documento utilizado para a formalização dos vínculos empregatícios. Sempre que ele quiser procurar emprego, o empregador precisa formalizar esse vínculo numa carteira de trabalho e previdência social. Então, efetivamente, ele vai precisar desse documento. Então, como obter essa carteira de trabalho e previdência social? Primeiro, o primeiro passo, claro que existe um longo caminho aí, vai precisar tirar CPF, etc., mas o primeiro passo é o protocolo de solicitação de refúgio, que é emitido pela Polícia Federal. Esse protocolo, ele tem um prazo de validade de 1 ano, certo? Mas ele vai sendo renovado ano a ano, à medida em que a situação daquele refugiado vai sendo estabilizada no país. E você vai ter um período aí em que ele vai aguardar efetivamente a decisão do seu processo, né? Porque ele fez uma solicitação de refúgio. Essa solicitação precisa ser decidida. Enquanto não é decidida, a situação desse refugiado aqui, ela não é irregular, porque ele está justamente sob o manto desse protocolo de solicitação de refúgio, certo? Então, a situação dele não deixa de ser regular. Mas a gente vai ver aqui que existem situações em que a pessoa está efetivamente, completamente indocumentada. Indocumentada. Como é que vai resolver isso? A gente vai ver aqui. Tenha calma que a gente chega lá para a gente ver como é que é feito isso. Bom, a decisão sobre esse processo de ser reconhecido, da pessoa ser reconhecida como refugiada, é do Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Então, vamos lá. Primeiro a solicitação, né, o protocolo de solicitação para refugiados, e depois esse processo vai passar por uma análise por esse CONARE, pelo comitê. Se for reconhecido, se houver esse reconhecimento, a pessoa adquire a chamada Carteira de Registro Nacional Migratório, a CRNM. Essa carteira de registro nacional migratório é como se fosse, gente, o RG do refugiado. Do mesmo jeito que nós brasileiros temos registro geral, né, emitido normalmente pelas secretarias de segurança pública, os refugiados vão ter essa carteira de registro nacional migratório. Essa carteira é importantíssima para eles, porque é a carteira de identificação. Bom, e eles podem trabalhar regularmente, tanto os migrantes quanto os refugiados. Eles podem trabalhar regularmente, e podem obter a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, esse documento não é vedado a eles, ok? Então, é possível, nesse passo a passo, que eu creio que deve ser objeto de oficinas, digamos, da Defensoria Pública, né? Esse passo a passo talvez seja o período mais sensível, o período em que a Defensoria Pública mais possa ajudar os refugiados e os migrantes.
para a obtenção desses documentos, né, em um primeiro momento. Depois, para a garantia desses direitos fundamentais ou desses direitos humanos, como você queira chamá-los. Bom, o solicitante, ele precisa, é da responsabilidade dele manter essa documentação sempre em dia, manter essa documentação sempre no prazo. Ele pode, uma semana antes de vencimento do prazo, ele pode solicitar a renovação do seu protocolo de solicitação para refugiados. Mas a gente sabe que muitas vezes esses refugiados, eles têm baixa escolaridade, eles não sabem exatamente como fazer para providenciar essa documentação. Então, o empregador também, e a Defensoria Pública, por que não? Mas o empregador, ele pode orientar esse refugiado para que ele procure a unidade mais próxima da Polícia Federal. Nós temos aqui aquela unidade que fica lá no comércio, aqui em Salvador. Ele pode procurar a Polícia Federal, porque é lá, é nas unidades relativas ao Ministério da Justiça, que ele vai regularizar a situação dele. E aí ele vai ter, mediante um prévio agendamento no site, né, lógico, o mais interessante é que ele primeiramente busque informações no site e que ele faça esse pré-agendamento, para que ele possa comparecer à sede da Polícia Federal e possa imediatamente obter a sua documentação e ficar com uma situação regular. Por que essa situação regular? Ora, o que a gente diz? Para fins trabalhistas, a discriminação em relação a essa documentação, ela não é lícita. Porém, a gente sabe que na realidade fática ela acontece. Então, para evitar que eles sejam discriminados, por exemplo, na hora de obtenção de um emprego, é interessante, é muito bom que eles estejam documentados, porque o empregador pode dizer, olha, se você está sem carteira de trabalho, se você está sem documento nenhum, eu não vou te contratar. Essa situação é ilícita, eu estou dizendo, eu repito, essa situação é ilícita. Porém, a gente sabe que na vida real ela acontece, e pior, para que essa situação seja remediada, ou seja, para que ela seja, digamos assim, corrigida, é muito mais difícil a prova dessa discriminação. A gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, uma prova em juízo de discriminação, porque muitas vezes, quando esse empregador fala que não vai contratar porque a pessoa está indocumentada, ele normalmente só fala para o próprio refugiado, sem nenhuma testemunha, sem nada que possa assegurar uma prova, né? Então, essas situações a gente precisa resguardar e precisa ficar atento. Bom, o decreto 9.199 de 1997, esse decreto ele é específico para migrantes, certo, gente? Quando a gente for falar sobre migrantes, a gente vai se debruçar com mais vagar a respeito dele. Mas o fato é que esse decreto, ele estabelece a possibilidade de abertura de conta bancária. Então, esses refugiados e esses migrantes, os dois, embora o decreto 9.199 de 2017 apenas fale sobre migrantes, ele também se aplica para refugiados. Ele vai estabelecer quais são os documentos necessários para essa pessoa abrir uma conta bancária. Por que uma conta bancária? Ora, para que essa pessoa possa ter movimentações financeiras, para que ela possa trabalhar, até para que ela possa ter um Pix, né? Esse instrumento tão inovador que várias pessoas estão utilizando, várias pessoas que estão trabalhando informalmente, eles estão utilizando, eles precisam da abertura de uma conta bancária. Então, esse decreto 9.199 vai estabelecer como é o passo a passo para a abertura dessa conta bancária, tendo em mãos o protocolo de solicitação de refúgio, ou, se ainda não tiver sido definido, né, a condição dele de refugiado, a Carteira de Registro Nacional Migratório, certo? A CRNM, que eu já falei aqui, que é uma espécie de RG, digamos assim, dos refugiados e dos migrantes também. Então, tudo isso vai ser necessário para poder fazer transação bancária, ou seja, para receber dinheiro, até mesmo se ele conseguir emprego formal, para ele receber o salário. Então, essa abertura de contas, ela é absolutamente fundamental para que essa pessoa se insira em um mercado, seja ele mercado formal, seja ele mercado informal, para que ela possa fazer até mesmo prestação de serviço sem vínculo empregatício. É necessário a abertura dessa conta bancária, para que ela possa também receber. Perfeito? Bom, a gente não pode deixar de falar que os refugiados e também os migrantes, né, eles podem ser contratados como jovens aprendizes, né, a gente sabe disso, o artigo 400, na forma do artigo 428 da CLT.
Então, nada impede que eles sejam contratados como aprendizes, muito pelo contrário. As empresas, até agora, de uma forma geral, por conta dessa busca, né, da diversidade social e da necessidade também de uma espécie de um selo social, né, um selo de qualidade social, essas empresas também estão buscando esses refugiados, porque eles vão materializar no dia a dia, no cotidiano daquele ambiente organizacional, a diversidade e a possibilidade de concretização daqueles direitos fundamentais, certo? Então, vai ser muito bom isso. Eu até destaco aqui nesse slide as vantagens dessa contratação desses migrantes e dessas pessoas refugiadas. Mas vamos primeiro falar a respeito da regularização da escolaridade. Vamos lá. Alguns desses migrantes e desses refugiados, eles têm nível médio, outros têm nível superior. E agora, como é que a gente faz para regularizar isso? Isso também precisa ser regularizado. Está aí uma situação em que a Defensoria Pública também pode auxiliar muito, porque pode firmar convênios, por exemplo, com o Estado da Bahia, né, exatamente para que esses diplomas de ensino médio, principalmente, eles sejam reconhecidos de uma maneira mais fácil. Então, olha uma forma de atuação fundamental em que a Defensoria Pública pode, né, interferir, porque é preciso primeiro cada refugiado procurar a diretoria de ensino da escola estadual. Ora, a gente sabe que eles têm dificuldade de língua, a gente sabe que eles têm dificuldade de expressão, eles sabem que a gente tem um gap cultural, né, entre essas pessoas que vêm de outros países e a cultura brasileira. Então, é uma situação em que eles vão estar, né, na sua mais extrema vulnerabilidade, exatamente porque eles vão estar solicitando que essa documentação, que às vezes precisa até de tradução, na maioria das vezes vai precisar de tradução, mesmo que seja, por exemplo, em espanhol, né, eu acho que é necessário, porque existem termos que são falsos cognatos, né? Ainda mais se for em francês, se for em inglês, etc. Então, a gente vai precisar ter a tradução dessa documentação, e essa documentação vai ser apresentada para a diretoria da escola. Então, por que não a Defensoria criar um convênio com o Estado da Bahia, com a sua Secretaria de Educação, para que esse reconhecimento desses diplomas de nível médio eles sejam melhor conduzidos, ou seja, o trâmite processual desse reconhecimento seja mais célere, seja mais fácil, seja menos burocrático, né? Então, seria uma forma de atuação. Com relação aos diplomas de nível superior, a Acnur, ele atua, né, porque é o Alto Comissariado, né, então é o órgão. O Acnur atua no país inteiro para a facilitação desse reconhecimento desses diplomas de nível superior. Claro que diploma de nível superior a gente sabe que só pode ser reconhecido por universidade ou por faculdade, lógico, reconhecida pelo MEC. Então, é preciso também, seria interessante também a Defensoria Pública fazendo um convênio, principalmente com a UFBA, mas não apenas, pode fazer convênios também com outras universidades para reconhecimento e validação desses diplomas, que não é um processo, digamos assim, tão fácil, né? Pelo menos pelo que eu tenho observado na UFBA, no âmbito da UFBA especificamente, não é um processo tão fácil, porque exige uma documentação muito forte para que seja reconhecida, por exemplo, a carga horária, para que seja, por exemplo, reconhecido o estágio obrigatório, né, o estágio profissionalizante. Então, às vezes, é bem difícil esse reconhecimento. Eu tenho alguns colegas que, digamos assim, tiveram muitas dificuldades e são pessoas esclarecidas, são pessoas de alta escolaridade e tiveram dificuldades com relação a isso. Então, a gente não pode esquecer da possibilidade de celebração desses convênios, tanto com a UFBA quanto com outras universidades, para que esses diplomas sejam reconhecidos, porque isso vai facilitar o acesso dessas pessoas às oportunidades de emprego. Isso vai facilitar. Bom, e para o empregador? Existem vantagens para a empresa que admite refugiados, que admite também migrantes? Sim, porque há um enriquecimento desse ambiente de trabalho, desse ambiente organizacional. Frequentemente, são pessoas que dominam mais de um idioma, lógico, eles estão vindo de outros países que normalmente não falam português. Minimamente, eles vão ter o domínio do país de onde eles estão vindo, é lógico,
E eles vão enriquecer com experiências inovadoras, com conhecimentos, com qualificações que são variadas. Então, para o empregador também é muito interessante que seja absorvida essa mão de obra. E também porque ele vai dar para a sua empresa uma diversidade cultural que pode ser muito benéfica em termos até de produtividade. Então, a gente vai ter, por exemplo, quando os refugiados, quando os migrantes, eles pedem emprego, eles trazem também na sua bagagem cultural inovações que podem ser salutares para esses empregadores. Veja, eles podem motivar aquele ambiente, eles podem, como a gente fala em português, digamos assim, digamos assim, mais vulgar, eles podem sacudir aquele ambiente, né, de trabalho com as suas técnicas diferenciadas, eles podem trazer procedimentos diferenciados, eles podem ter um modo de produção que são diferentes também. E as estatísticas mostram que são pessoas que saem menos dos seus empregos, ou seja, são pessoas que têm mais baixa rotatividade. Elas costumam ficar mais tempo empregadas em um mesmo local, o que é muito bom, já que a gente sabe que uma alta rotatividade, ela causa para os empregadores alguns percalços, alguns problemas. Primeiro que ele precisa treinar aquelas pessoas que estão voltando, né, aquelas pessoas que estão chegando, e ele também precisa pagar as rescisões contratuais, que nem sempre são muito baratas. A gente sabe disso. A gente sabe que incidem sobre as rescisões, sobre as despedidas sem justa causa, os 40% do FGTS. Então, minimamente, existe esse custo operacional para as empresas. Então, a baixa rotatividade, a menor taxa de rotatividade também é uma vantagem para as empresas. E a gente não pode deixar, né, de falar a respeito da sigla, né, ESG. A ESG, gente, é uma espécie de uma meta, é como se fosse o antigo ISO 9000. Hoje em dia não se fala mais em ISO 9000, porque afinal de contas já está obsoleto o ISO 9000, mas a gente fala em ESG, que é o Environmental, Social and Corporate Governance, ou seja, são as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. É nesse ambiente ESG que existe a compliance, a nossa compliance, né, que está tão em voga, né, entre as empresas, de fazerem compliance em relação ao quê? Em relação às normas de meio ambiente, em relação às normas trabalhistas, em relação às normas que garantam direitos sociais. Então, as empresas, elas querem efetivamente cumprir essas normas para que elas tenham uma imagem para os seus clientes que seja, digamos assim, melhorada, que seja mais sofisticada para os seus clientes. E elas poderem afirmar, olha, eu tenho um selo de qualidade ESG, então eu respeito nas minhas práticas as normas ambientais, as normas trabalhistas e as normas que garantem direitos sociais. Então, isso também é algo importantíssimo para o empregador e ele pode obter essa, digamos assim, essa meta, essa qualidade, essa qualificação ESG através da contratação de refugiados e de migrantes, porque eles vão fazer com que essa empresa tenha essa perspectiva, tenha essa pegada, digamos assim, essa tônica mais voltada para o social. Então, não há como fugir, né, dessas novas formas de administração empresarial. E essas novas formas de administração empresarial, elas preconizam que as normas sociais, as normas que garantem direitos sociais, elas devem ser obedecidas. E, logicamente, dentro delas, as normas trabalhistas. É lógico. A gente precisa destacar, é importante, que o empregador que admite refugiados e admite migrantes, ele não tem um ônus maior por conta disso. Nenhuma sobretaxa será exigida deles. Então, todos os direitos trabalhistas que eles pagariam para um trabalhador comum, um trabalhador brasileiro, como qualquer outro, eles vão pagar para os migrantes e para os refugiados. Não há um custo maior, não há um ônus maior para esses empregadores. Então, a gente precisa também, digamos assim, desmentir essa afirmação de que pode haver um custo maior. Não existe isso.
O custo é exatamente o mesmo. A norma trabalhista a ser aplicada, gente, vai ser exatamente a mesma, certo? Então, não há um custo, não há um ônus maior. Bom, a gente falou sobre as vantagens, né, que são asseguradas aos empregadores devido à contratação desses migrantes e desses refugiados, mas a gente não pode esquecer que os migrantes e os refugiados, eles enfrentam muitas dificuldades quando vêm para o Brasil, né? A gente sabe, eu vou até ler esse trecho, porque eu acho um trecho importantíssimo, que as formas de gestão na empresa, o desemprego, a precariedade, a dívida e a avaliação são poderosas alavancas de concorrência interindividual e definem novos modos de subjetivação. E é muito difícil, a gente sabe, todas as dificuldades que esses refugiados e que esses migrantes vão enfrentar quando forem contratados aqui no Brasil. É preciso construir realmente um movimento de solidariedade em relação a essas pessoas. É preciso que essas pessoas elas sejam recebidas. Embora a gente saiba que o Brasil não é a terra prometida dos migrantes, né? A gente sabe, a gente vê em reportagens, etc., que existe uma falácia de que o Brasil ele é sempre caloroso e sempre receptivo com relação aos estrangeiros. Isso não é verdade. Isso não corresponde à realidade. O Brasil não é exatamente um país tão acolhedor assim em relação aos migrantes e aos refugiados. Existe até uma, digamos assim, uma perspectiva de acolhimento maior, a depender do motivo, né, que levou aquela pessoa para vir para o Brasil. Mas, a depender dos outros motivos, né, e principalmente a depender da classe social a que aquele refugiado pertença, você vai ter uma situação realmente de discriminação. As pessoas não vão querer aquele refugiado, por exemplo, nas suas empresas, e não vão querer a concorrência, digamos, desses refugiados. Nos anos 2010, na década de 2010, o Brasil ele ficou meio que infenso, né, às crises internacionais. A gente sabe que houve uma grave crise internacional no ano de 2008, provocada pelas subprimes da economia norte-americana. Mas o fato é que o Brasil ficou meio que infenso, ou seja, a gente não sentiu muito essa crise. E em 2010, nós tivemos um fluxo migratório muito forte. Então, esse fluxo migratório muito forte, infelizmente, ele não foi acompanhado por uma política pública de efetivo enquadramento, engajamento dessas pessoas na sociedade brasileira. Na verdade, além da obtenção da carteira de trabalho e previdência social, nenhuma outra política pública foi criada para a incorporação desses estrangeiros ao mercado de trabalho nacional. Nenhuma política pública. Então, perdemos essa oportunidade histórica de realização dessas políticas públicas, né? Bom, em 2015, o fluxo migratório foi inverso, ou seja, o Brasil exportou estrangeiros, exatamente porque em 2015 começamos a nossa crise econômica. E esses migrantes, eles têm enfrentado e esses refugiados também, têm enfrentado diversas dificuldades que vão desde a alta do dólar, até o aumento da dificuldade para remeter dinheiro para os seus familiares. Bom, desses refugiados, desses migrantes, vários têm uma profissão fixa, gente. A gente não pode esquecer que muitos têm baixa escolaridade e vão ser absorvidos como mão de obra para serviços gerais, mas muitos têm uma profissão estabelecida. São eletricistas, encanadores, pedreiros, pintores, professores, químicos, aeroviários, cozinheiros de profissão. Eles têm muita dificuldade com relação ao domínio da língua portuguesa. E olha aí uma outra situação em que a Defensoria Pública poderia auxiliá-los. A Defensoria Pública poderia, por exemplo, criar um convênio com a UFBA. Desculpem, gente, são coisas do home office. Meu cachorro está aqui latindo. Mas, enfim, são coisas do home office, a gente tem que seguir em frente. Uma coisa que a Defensoria Pública poderia fazer, um convênio com a UFBA, por exemplo, para que, através da Faculdade de Letras da UFBA, fossem feitos cursos, por exemplo, de português para estrangeiros, para esses migrantes e para esses refugiados. Então, podia ser feito isso, porque quase todos eles têm dificuldade com relação à língua portuguesa. Então, seria algo a ser pensado,
né, esse convênio com a UF, ou até com outras universidades também, para que fossem fornecidos cursos para essas pessoas. Por que não? Por que não proporcionar a elas até a possibilidade de fala e de escrita em um português mais fluente? Porque a gente sabe que a convivência faz com que eles aprendam, né, o português, mas talvez não com a fluência necessária, por exemplo, para um vínculo empregatício. Então, pode ser um caminho. E eles precisam também, é lógico, da carteira de trabalho e previdência social, e precisam ter os seus diplomas reconhecidos tanto pelas universidades brasileiras quanto pelas escolas da rede pública estadual. Então, está aí mais uma ideia, né, de atuação que a Defensoria Pública poderia ver essa possibilidade para que esses direitos fundamentais fossem assegurados para esses migrantes e refugiados. Saindo um pouco da situação dos refugiados, eu vou pedir 2 segundos para beber um golinho d'água, enfim. Saindo um pouco da situação dos refugiados, a gente chega para a situação dos migrantes, especificamente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é que a Lei 13.445, que é de 2017, ela estabeleceu, né, ela é a Lei de Imigração. Ela substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era da época dos anos 60. Só para vocês terem uma ideia, o Estatuto do Estrangeiro, ele prevê, ele vislumbra o estrangeiro como um mal, ou seja, como uma ameaça ao Brasil, ou seja, aqueles estrangeiros, eles viriam para cá, talvez, para subverter a ordem nacional ou se consubstanciarem em uma ameaça à segurança nacional. Então, essa era a tônica, digamos assim, esses eram os princípios que orientavam o Estatuto do Estrangeiro. Essa orientação, essa principiologia mudou completamente com a Lei 13.445, que é de 2017. É uma lei que favorece justamente a incorporação desses estrangeiros à cultura brasileira, à sociedade brasileira, inclusive sob o aspecto do mercado de trabalho. Ok? Essa Lei 13.445 de 2017 vai ser regulamentada pelo decreto, eu já falei sobre ele aqui, é o decreto 9.199, que também é de 2017. Esse decreto vai minudenciar, ele vai pormenorizar alguns aspectos da lei. Tanto é que eu te falei, olha, o passo a passo para que você obtenha a CRNM, esse passo a passo, ele vai estar efetivamente no decreto 9.199. Além disso, a respeito especificamente da autorização para a residência do migrante, nós temos 2 resoluções normativas, ambas do Conselho Nacional de Imigração. Primeira é a resolução normativa número 1, de 2017, e a segunda é a número 2, de 2017. A número 1, gente, trata sobre a autorização para a residência de uma forma geral, que tem várias hipóteses, né? Uma delas apenas é a hipótese de residência para trabalho, uma delas apenas. Mas ela trata sobre várias hipóteses. Já a resolução normativa número 2, essa sim, para a questão trabalhista, ela é a mais importante, porque ela vai estabelecer como vão ser obtidos os documentos para que a pessoa trabalhe regularmente no Brasil. Então, mesmo não havendo, digamos assim, uma atuação da Defensoria Pública na área trabalhista, é possível haver um auxílio, né, com relação à obtenção desses documentos por parte da Defensoria Pública. Basta que a gente tenha, olha só, uma outra ideia, para que a gente crie oficinas especificamente sobre essas resoluções, para que elas possam materializar, né, todo o passo a passo, a documentação, aquela coisa mais burocrática mesmo, aquela coisa mais específica mesmo, que é necessário fazer. Vai em tal lugar, aí obtém tal documento, vai até não sei aonde, obtém tal outro documento, aquela coisa mais passo a passo, né, que é necessário. Então, eu já fica aqui a sugestão para que a Defensoria Pública também aprofunde esse curso, né, e faça oficinas especificamente a respeito dessas resoluções, porque é esse pessoal que vai atender os migrantes e os refugiados no dia a dia que precisam estar muito bem, digamos assim, familiarizados com essas resoluções, muito mais até do que com a lei, porque a lei estabelece os parâmetros gerais,
né? Mas o que vai dar o passo a passo, o dia a dia, o cotidiano, é a resolução normativa. Claro que eu não poderia deixar de falar aqui sobre a Convenção 97 da OIT, que é sobre trabalho de imigrantes, e a Convenção 111 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, sobre a não discriminação no trabalho. Mas vamos continuar a respeito dos migrantes, né? É muito comum a migração de pessoas, de estrangeiros, em busca de empregos com carteira assinada. Então, para que esses migrantes possam trabalhar no Brasil, eles precisam, primeiramente, de uma promessa de formalização por meio de contrato de trabalho. Pode ser, gente, vínculo empregatício ou não. A gente sabe que tem uma diferenciação entre vínculo empregatício, que é aquele com pessoalidade, permanência, onerosidade, subordinação, e o contrato de prestação de serviços, em que a pessoa vem trabalhar como autônomo. Tanto faz, mas é preciso, é imprescindível, para a obtenção dessa autorização de residência, a autorização de residência para fins de trabalho, é imprescindível essa promessa de formalização através ou desse contrato de trabalho especificamente para vínculo empregatício, ou seja, com subordinação, ou ainda um contrato de prestação de serviços. Não importa, repito, se a pessoa vem trabalhar aqui como empregado, stricto sensu, ou como trabalhador autônomo, pouco importa. O que importa é que, para a obtenção dessa autorização de residência para fins de trabalho, nos termos da lei e do decreto, é preciso essa formalização inicial, ok? Tudo bem até aí? Bom, vocês não estão fazendo perguntas, enfim, eu estou dando seguimento, né? Eu estou mandando brasa aqui na aula e estou, né, correndo atrás. Bom, e como é que começa esse processo, esse requerimento dessa autorização de residência para fins de trabalho? Bom, primeiro eu queria destacar para vocês o seguinte, que existe um ramo do direito especializado, o direito migratório, existe um ramo do direito especializado na condução desses processos. Então, existem advogados que são especializados nisso. Então, veja vocês que existe um conjunto de normas muito pormenorizadas, muito detalhadas a respeito desse tema. Então, por que não a Defensoria criar, por exemplo, uma espécie de uma ouvidoria, não sei se o termo seria exatamente esse, não sei, enfim, mas para atender uma espécie de balcão de atendimento mesmo, vamos chamar assim, um balcão de atendimento para esses migrantes e para esses refugiados, para que possa auxiliar nessa autorização, por exemplo, para fins de residência. Como eu falei, não existe autorização de residência só para fins de trabalho. Existe autorização de residência para fins de estudo, existe autorização de residência por razões humanitárias, existe autorização de residência para fins de reunião da família, né? Existem várias espécies de autorização de residência. Então, essa poderia, por exemplo, ser uma porta de entrada, né, desses migrantes, desses refugiados, para que eles pudessem ser orientados na melhor maneira, né, no melhor motivo, na melhor causa de regularização da sua situação. Ou seja, qual autorização de residência vai ser solicitada? Né? É preciso verificar em qual das situações a pessoa está, qual a sua circunstância, né? Qual o motivo que levou aquela pessoa a vir para cá, para que ela seja enquadrada em um daqueles motivos, porque cada um daqueles motivos vai ter uma lista de documentos e vai ter um trâmite. Não, o trâmite processual é o mesmo, mas ela vai ter uma lista de documentos diferente. Então, não vai ser a mesma lista, né, daqueles documentos. Claro, alguns documentos vão ser comuns para todos os pedidos de autorização de residência. Vai ser comum. Mas alguns vão ser muito específicos. Então, é preciso que a pessoa esteja atenta para que esse processo ele não fique parado, né? Não fique parado. Então, é possível ter um auxílio da Defensoria Pública com relação a isso, a esses requerimentos de autorização de residência. Sendo que, para os migrantes, existe um sistema chamado Migrante Web, e é através desse sistema que essas solicitações são feitas. Eu não sei se vocês já viram isso em outras partes do curso, mas, enfim, se já viram, fica como revisão. Ou seja, tem que dar entrada dessas solicitações, tem que ajudar a pessoa
a dar entrada nessas solicitações, dentro desse sistema Migrante Web. A autorização de residência é um documento que é fornecido pelo governo brasileiro ao cidadão estrangeiro. E é esse documento que vai permitir a ele o ingresso ou a permanência no território nacional, em determinado lapso de tempo. Perfeito? Então, eu acho fundamental que a Defensoria Pública trabalhe nessa parte de atendimento desses migrantes, atendimento desses refugiados, regularização dessa documentação dessas pessoas, porque isso faz com que elas tenham melhor acesso, não impede, mas faz com que elas tenham melhor acesso aos serviços públicos, né? Sejam eles serviços de saúde, sejam eles serviços de educação, mas que eles tenham melhor acesso a esses serviços públicos e que eles possam trabalhar regularmente. Eles possam ser contratados pelas empresas regularmente, com carteira assinada mesmo, ok? Então, essa, eu acho que seria uma atuação fundamental da Defensoria Pública com relação a essa documentação. Bom, Professora, quando... Oi, uma oi não. pergunta. Certo, diga, oi não. Você tem falado muito em carteira assinada, mas, na verdade, assim, pouco eu entendo de trabalho. O registro no e-social também vale como assinatura nessa questão da carteira de trabalho, não é isso? Uhum. O que Então, acontece? então, tem alguma especificidade para o migrante refugiado no e-social com relação a esse registro? Porque, pelo que eu entendo, tanto vale a assinatura no papel, como no tempo antigo, quanto a formalização no e-social. Certo. Tem alguma diferença? Vamos lá, olha só. Hoje, vamos por partes, né? Vamos por partes. Olha só, a carteira de trabalho e previdência social hoje, ela é toda digital, né? Então, você não vai ter mais o registro em papel, efetivamente, né? Você vai ter um registro digital daquela carteira de trabalho. Não tem diferença entre o trabalhador brasileiro, o trabalhador estrangeiro, o trabalhador refugiado, o migrante, não tem diferença nenhuma, o registro é exatamente o mesmo. Agora, o sistema é que está sendo abandonado o e-social. A gente que está nessa pós-modernidade louca, né, a cada dia surge um sistema novo, né, e o fato é que o e-social ele vem sendo abandonado paulatinamente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ele vem sendo substituído por outros sistemas. O e-social ele tem ficado muito para a contratação de empregados domésticos. Ele tem ficado bastante. Mas para os outros, ele já está sendo substituído. É só acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego para ver qual é o sistema agora, que isso muda, assim, impressionante, como isso muda de um dia para uma noite. É impressionante, a gente tem que acessar praticamente todo dia para saber, para se manter atualizado. Não tem jeito, tá bom? Mas, enfim, o imigrante, quando ele chega ao Brasil, ele precisa de quê? Ele precisa adotar quais providências, né, para se regularizar, para estar em território nacional de uma maneira regular. Primeiro passo, precisa obter um CPF. Então, é nessa ordem aí que está aí. Primeiro passo, obter um CPF. Cadastro de pessoa física. Para obter o CPF, ele não precisa de nenhum outro documento. É o primeiro documento de todos. Ele consegue obter isso perante a Receita Federal. Hoje em dia, também, o requerimento é via sistema também, é via online, é pela internet. Depois, o segundo passo, ele precisa assinar um contrato de emprego ou contrato de prestação de serviços. Isso é o que se chama de formalização da promessa de emprego. A promessa de emprego, ela não pode ser somente verbal, ela não pode ser, né, de boca, como a gente fala. Essa promessa de emprego, ela precisa estar formalizada ou em um contrato de emprego, ou em um contrato de prestação de serviços. Sendo que quando a gente fala de contrato de emprego, a gente está falando efetivamente de vínculo empregatício, né, sobre o qual incidirão todas as normas da CLT. E quando a gente fala em contrato de prestação de serviços, a gente está falando de trabalho autônomo, sobre o qual incidirão as normas do Código Civil, não as da CLT. Né? Então, pronto. E, exceto alguns profissionais, que são aqueles que são considerados estratégicos para o país, definidos em ato conjunto próprio, que não precisam da denominada oferta de trabalho. Então, somente para esses profissionais, são profissionais muito específicos, viu, gente, que estão muito mais relacionados à área de engenharia, à área de ciências,
né, pesquisadores, então é muito específico esse pessoal. A grande maioria, a grande regra geral, vai ser a de necessidade de assinatura de contrato de emprego ou de contrato de prestação de serviços. Depois, terceiro passo, obter uma autorização de residência laboral. Como é que ele consegue isso? Ele vai observar essas normas que estão aí previstas no artigo 147 do Decreto 9.199 de 2017 e na Resolução Normativa número 1 e número 2, ambas do ano de 2017, do Conselho Nacional de Imigração. Como eu falei, na normativa número 1, você tem as regras gerais de autorização de residência. Na número 2, aí você tem a autorização de residência laboral. Essa daí é bem específica mesmo. O quarto passo é a obtenção da CRNM, que é o Carteira de Registro Nacional Migratório. Como eu falei, é o verdadeiro RG dos estrangeiros. Passados todos esses 4 passos, né, ou seja, preenchidos todos esses requisitos, né, em português mais claro, aí sim você tem a CTPS. Então, você tem um longo caminho aí antes de obter a carteira de trabalho e previdência social, a CTPS. A gente precisa destacar o seguinte, que vocês sabem, lógico, vocês sabem, né, que o Ministério do Trabalho, ele foi extinto logo no início do governo Bolsonaro, em 2019, ele foi extinto por uma medida provisória. Mas ele reapareceu, ele ressurgiu, ele foi recriado em 17 de 12 de 2021, ou seja, ele tem pouco mais de 3 meses, né, de recriado, mais ou menos uns 3 meses de recriado. E o que acontece é o seguinte, essa autorização de residência laboral, antes de 2019, ela era dada pelo Ministério do Trabalho, e as outras autorizações eram pelo Ministério da Justiça. Só que mesmo após a Lei 14.261, que é de 17 de dezembro de 2021, mesmo após o advento dessa lei, que recriou o Ministério do Trabalho, essas atribuições, né, para a emissão de autorização de residência para fins de trabalho, essas atribuições permaneceram, as atribuições para emissão, né, permaneceram, viu, gente? Não é permaneceu. Olha, slide é uma coisa terrível. Você revisa, e sempre tem alguma coisa que sai errada. Ó, a frase é, as atribuições para emissão de autorização de residência para fins de trabalho permaneceram, pelo amor de Deus, a concordância verbo-nominal aí, permaneceram com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, todas essas autorizações são com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Todas elas. Mas o detalhe primordial que a gente não pode esquecer, e aí vem a atuação também do Ministério Público do Trabalho, em conjunto, em parceria também, né, com a Defensoria Pública, uma vez tendo ocorrido o trabalho com pessoalidade, onerosidade, permanência e principalmente subordinação, a pessoa tem direito a todas as verbas trabalhistas, sem exceção. Então, não é porque a pessoa está indocumentada, ou ela está irregular, ou ela está, né, de qualquer maneira aqui no território nacional, que ela não vai ter direito aos direitos trabalhistas. Ela vai ter direito a todos, inclusive o direito de acesso à justiça. Porque eu tenho percebido, viu, doutor Gil e Ed, eu tenho percebido muito, assim, eu faço muitas entrevistas na Rádio Metrópole, principalmente, e tal, e aí são várias vezes que eu estou lá dando entrevista na rádio, as pessoas perguntam, mas eu não tenho carteira de trabalho, eu posso ir para a Justiça do Trabalho? Pode sim, mesmo que você esteja indocumentado, mesmo que você não tenha CTPS, você pode sim provar a existência do vínculo empregatício através de prova testemunhal. Isso não vai impedir, ou seja, a realidade que vai ser observada, a realidade que vai ter primazia durante a reclamação trabalhista é a realidade de fato, não a realidade formal, não a realidade documental. É a realidade de fato. É como aquela prestação de serviços efetivamente acontecia na nossa realidade, no nosso cotidiano. Então, é isso que vai ser levado em consideração. Então, é preciso destacar isso. A República Federativa do Brasil, ela tem por fundamentos
como um sol a iluminar todo o nosso ordenamento jurídico, o princípio da dignidade da pessoa humana, que está aí no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E o artigo 3º da nossa Constituição também diz que é um dos objetivos do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, inclusive discriminações relativas à nacionalidade. Então, quando nós utilizamos no nosso texto maior, na nossa Carta Magna, as expressões todos e pessoa humana, nós estamos realmente nos referindo a todos, sem distinção de nacionalidade, não importando se são refugiados, se são migrantes, se são documentados, se são indocumentados, se são regulares, se são irregulares, pouco importa. Os direitos humanos precisam estar assegurados a todas essas pessoas, e os direitos fundamentais também. Fora aqui, nas relações internacionais, nós brasileiros, ratificamos no nosso artigo 4º, inciso 2º, que a República Federativa do Brasil, ela é orientada pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Então, considerando todo esse arcabouço normativo, a gente não pode privar os estrangeiros irregulares, os indocumentados, a gente não pode privar ninguém do exercício e da fruição dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, como você queira chamá-los. Não pode. Essa mera situação de informalidade não ensejará a obstrução, inclusive, do acesso à justiça. Acesso à justiça esse, né, que, segundo Capelletti, inclui também o acesso à própria Defensoria Pública, né, como um instrumento de acesso à justiça, né, um dos principais instrumentos de acesso à justiça, que é a Defensoria Pública. O Mauro Capelletti tem um livro muito interessante, que é uma referência obrigatória quando a gente fala sobre acesso à justiça, e ele fala que na primeira onda, né, de acesso à justiça, quem estava na frente de batalha era justamente a Defensoria Pública, eram justamente os órgãos que permitiam o acesso de todos ao Poder Judiciário. Então, sem sombra de dúvidas, a gente não pode olvidar essa situação dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A gente não pode implementar interpretações simplistas, né, do caput do artigo 5º da Constituição Federal. E este artigo 5º, caput, ele vai dizer que aos estrangeiros residentes no Brasil são assegurados os direitos fundamentais, etc., etc., mas também aos estrangeiros não residentes também são assegurados aqueles mesmos direitos fundamentais, porque se a gente interpretar de uma maneira diferente, a gente vai chegar ao absurdo de considerar que o estrangeiro não residente, por exemplo, um turista que chega aqui ao Brasil, ele não tem assegurado a ele o direito à vida. E aí? Né? A gente sabe que isso seria um absurdo jurídico. Então, é preciso ter uma interpretação ampliativa do artigo 5º caput da Constituição brasileira, e a gente precisa sempre observar, sempre aplicar as normas infraconstitucionais de acordo com as normas constitucionais. É o fenômeno da filtragem constitucional. Então, a gente, com relação aos migrantes, aos refugiados, etc., a gente sempre deve observar a legislação infraconstitucional com esses olhos aqui, ó, com os olhos que visam respeitar os direitos humanos, os valores da reciprocidade da comunidade internacional, a proibição do retrocesso, a razoabilidade, a proporcionalidade e o direito de pertencimento de todo cidadão do mundo. Vocês já devem ter visto todos esses princípios em outras falas aqui, mas certamente eu vou salientá-los, eu vou ressaltá-los, porque a gente não pode deixar de vislumbrar as normas infraconstitucionais, todas aquelas que eu já falei, né, daquele arcabouço normativo. A gente não pode deixar de vislumbrar as normas infraconstitucionais sem usar, deixa eu usar a frase no seu sentido positivo, que eu estou vindo fazendo a frase, elaborando a frase no seu sentido negativo, o que é péssimo para a compreensão. Então, para esclarecer a compreensão, sempre que nós vamos interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional, nós temos de observar, primeiramente,
os princípios constitucionais, porque são os princípios constitucionais que são densificados na norma infraconstitucional. E só para a gente relembrar, né, que é importantíssimo isso, o Supremo Tribunal Federal já afirmou o seguinte, que os tratados internacionais que não tenham passado pelo crivo do processo legislativo, eles não terão eficácia, é óbvio, de emendas constitucionais, porque somente serão emendas os que passarem pelo crivo normativo do processo legislativo de emenda constitucional, e aí você vê um quórum especializado de 3/5, a discussão bicameral em 4 turnos, etc. Eles não terão hierarquia constitucional, porém, eles terão hierarquia supralegal, certo? E quais são os tratados internacionais de normas trabalhistas que versam sobre direitos fundamentais? Todos os tratados que versam sobre direitos trabalhistas, todos eles versam sobre direitos fundamentais, porque os direitos trabalhistas nada mais são do que os direitos fundamentais de segunda geração. Se você for como eu, que não gosta do termo geração, diga que são direitos de segunda dimensão. Os direitos de primeira dimensão são os direitos liberais, né? Os de segunda dimensão são os direitos sociais, e os de terceira dimensão são aqueles relativos aos difusos, aos individuais homogêneos, coletivos, etc. Né? Então, todos os tratados, todos esses que a gente falou aqui, a respeito de normas trabalhistas, todos eles têm hierarquia supralegal, infraconstitucional, porém supralegal, segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não pode esquecer dessas peculiaridades. Bom, passando rapidamente, que eu acho que extrapolei um pouco o meu tempo, mas como não tem um outro facilitador hoje, eu acho que eu posso ultrapassar um pouquinho, né, Ed, o meu tempo, como não tem um outro facilitador hoje. Olha só, os artigos... Pode, né? Pode, eu Tá seria certo. até 12, mas aí, porque a gente não teve o outro, você pode ter concluir, viu? Ótimo, excelente. Que ainda tem bastante coisa para falar ainda aqui. Acho que ainda leva uns 30, 40 minutos, viu? Ainda falando aqui um pouquinho. Olha só, gente, os artigos 352 a 358 da CLT não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Isso pela doutrina majoritária à qual eu me filio, certo? Não há uma unanimidade a respeito dessa não recepção, não há essa... Aliás, é muito difícil, né, você ter unanimidade na seara jurídica como um todo, né? Não é nem na seara trabalhista, é na seara jurídica como um todo. É muito difícil você ter uma unanimidade, mas a doutrina majoritária considera que esses artigos 352 e 358 são vários. Os 352 a 358 da CLT, eles não estão mais em vigor exatamente porque eles não foram recepcionados pela Constituição Federal. Esses dispositivos, eles estabeleciam basicamente 2 regras. Primeiro, uma proporcionalidade mínima de empregados brasileiros nas empresas e uma garantia de igualdade salarial. Vamos ver como é que isso estava disciplinado e vamos saber por que isso não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Olha só, os artigos 352 a 357 da CLT, eles estabeleciam o seguinte, uma proporcionalidade que, regra geral, era a seguinte, todos os empregadores, sejam eles industriais, sejam eles comerciais, sejam eles empresas individuais ou coletivas, todos os empregadores, eles eram obrigados a manter no seu quadro de pessoal, quando composto por 3 ou mais empregados, pelo menos 2/3 de empregados brasileiros. Então, 2/3 de empregados brasileiros, obviamente, 1/3 de estrangeiros no máximo, 1/3 de estrangeiros no máximo. Somente em situações muito excepcionais era permitido, mediante autorização do Poder Executivo, que esse número de estrangeiros fosse superior a 1/3, certo? E essa proporcionalidade deveria ser observada não apenas em relação ao conjunto total dos empregados, como para cada estabelecimento. Perfeito? Essa norma, gente, não foi recepcionada pela Constituição Federal, exatamente porque a Constituição, ela estabelece uma isonomia entre os trabalhadores. Ela retoma esse parâmetro antidiscriminatório de nacionalidade
que é da Constituição de 1946. Então, vários doutrinadores, capitaneados pelo Maurício Godinho Delgado e pelo Valentim Carrion, que são dois clássicos, né, digamos assim, na área trabalhista, eles vão dizer que esses artigos não foram recepcionados pela Constituição Federal. Posicionamento ao qual eu me filio também. Mas entendo, embora eu me filie a essa doutrina majoritária, eu entendo a preocupação dos que dizem que esses artigos foram recepcionados. Eu entendo porque uma parte dos meus colegas do Ministério Público, eles não adotam essa doutrina majoritária. Eles entendem que esses dispositivos, o 352 até o 357, foram recepcionados pela Constituição Federal. E eles dizem o seguinte, olha, a quantidade de estrangeiros na população brasileira, ela é muito pequena. Então, se você tem uma empresa que tem mais de 1/3 dos seus trabalhadores de estrangeiros, pode ir investigar porque tem alguma coisa de errado. Essa é a preocupação deles. Por quê? Ora, estatisticamente, essa grande quantidade de estrangeiros nos quadros, né, de empregados de uma empresa, ela pode estar sinalizando para algumas situações muito, digamos assim, complicadas. Primeira situação, é possível que essa empresa esteja aliciando trabalhadores no exterior para virem trabalhar aqui no Brasil. E em muitas dessas situações de aliciamento, você tem situações de trabalho escravo. Então, eu entendo essa preocupação. Ora, tem muito estrangeiro. Se tem muito estrangeiro, você não vai ter a convivência que é salutar entre brasileiros e estrangeiros para que esses estrangeiros conheçam os seus direitos. Por que você acha que o migrante, o refugiado, ele vai abrir um livro de direito do trabalho para saber, ele vai abrir a CLT para saber quais são os direitos dele? Certamente que não. Ele provavelmente vai entender quais são as normas trabalhistas, quais são os direitos que ele tem, conversando com os outros colegas brasileiros, que já estão mais acostumados a saberem que tem direito a FGTS, tem direito a hora extra, tem direito a adicional noturno, tem direito a 13º, tem direito a férias, né? Então, eles vão aprender essas coisas com a convivência com os outros brasileiros. Se você tem numa empresa uma quantidade muito grande de estrangeiros, então, isso pode significar que a empresa está aliciando esses trabalhadores no estrangeiro, está, talvez até, promovendo o trabalho escravo, porque o trabalho escravo não é só aquele em que a pessoa não tem o direito de ir e vir. O trabalho escravo são também as condições degradantes de trabalho. E pode acontecer também desses empregadores estarem, digamos assim, se eximindo do pagamento de verbas trabalhistas porque são estrangeiros. Ou seja, estão tentando se aproveitar da situação dos estrangeiros para não pagar a eles os direitos trabalhistas. Então, eu entendo essa preocupação. Embora juridicamente eu me filie a essa doutrina majoritária, eu entendo o posicionamento de quem não advoga essa causa, de quem não entende dessa maneira. Eu entendo, porque a gente sabe que as situações de trabalho de refugiados e de imigrantes nesse país é uma situação de precarização, é uma situação em que os direitos trabalhistas, eles não são pagos, certo? Bom, a segunda regra, que vem estampada no artigo 358 da CLT, ela diz respeito a uma equiparação salarial diferenciada entre trabalhadores estrangeiros e trabalhadores brasileiros. Essa equiparação salarial diferenciada, ela proporcionaria uma facilidade para os brasileiros, porque ela não estaria submetida aos mesmos requisitos da equiparação salarial que a regra geral, que é aquela prevista no 461 da CLT. Certo? Então, vamos lá. O artigo 358, ele vai dizer o seguinte: nenhuma empresa poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga a juízo do Ministério do Trabalho a que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste. Ou seja, diz que o brasileiro não pode receber menos do que o estrangeiro. Só que, como se diz em minha terra, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Sob a interpretação do princípio da isonomia, também o estrangeiro não pode receber menos do que recebe o trabalhador brasileiro. Certo? Então, o que vai, a regra que vai, a regra volta.
Ou seja, não é possível, né, que você tenha uma diferenciação salarial entre brasileiros e estrangeiros, ok? Então, nem o brasileiro pode ganhar menos que o estrangeiro e nem o estrangeiro pode ganhar menos do que o brasileiro, perfeito? Por uma interpretação conforme a Constituição, por uma filtragem constitucional que a gente faz dessa norma infraconstitucional. Bom, o fato, gente, é que o artigo 358 da CLT ele não foi recepcionado, porque tanto brasileiros quanto estrangeiros, eles estarão submetidos às mesmas regras de equiparação salarial, que são aquelas lindamente previstas no artigo 461 da CLT. Elas vão dizer o seguinte: sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Claro que essas hipóteses de discriminação são meramente exemplificativas, mas já nelas, você vê aí, ó, nacionalidade. Então, o nosso entendimento e o entendimento da doutrina majoritária é que os artigos 352 a 358 da CLT não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, valendo-se esse entendimento majoritário de uma interpretação conforme a Constituição. Perfeito. Tá tudo bem até aí? Bom, e por aplicação, lógico, do princípio do trato não menos favorável, eu esqueci desse princípio, viu? Eu esqueci, ainda bem que tem um slide aqui para me ajudar nessas horas. Tem o princípio do trato não menos favorável, que é aplicável no Brasil, porque o Brasil ratificou as convenções da OIT, a número 97 e a número 111. Então, a gente pode concluir também por aplicação desse princípio do trato não menos favorável, a gente também pode concluir pela não recepção do artigo 358 da CLT. Bora passar essa parte, né? Sim. E aí vem a pergunta que não quer calar. E se a pessoa estiver em uma situação de irregularidade? A pessoa não tem documentação nenhuma, a pessoa não tem, como eu digo em minhas aulas, né? A pessoa não tem um papel de pão, né, sujo e amassado sobre a condição dela, né, no Brasil. Ela não tem documentação nenhuma. Ela está totalmente indocumentada, a situação dela é completamente irregular. E aí? Ela não vai ter direito a uma reclamação, a ingressar com uma reclamação trabalhista? Tem, ela tem direito a ingressar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. E aí o MPT, talvez a Defensoria Pública do Estado não atue nisso, mas a Defensoria Pública da União possa atuar também nisso, né, com essas reclamações plurimas, né, pegando várias pessoas que tenham sido contratadas, porque o nosso contrato de emprego é o contrato realidade, também chamado, né, princípio da aplicação, princípio da primazia da realidade sobre a realidade formal, princípio da primazia da realidade dos fatos sobre a realidade formal. O que é que esse princípio vai dizer? Que pouco importa qual é a realidade formal daqueles migrantes, daqueles refugiados. Pouco importa se a CTPS foi ou não assinada. Pouco importa se ele tem ou não autorização de residência para fins laborais. Pouco importa se ele tem ou não CRNM, desculpe, CRNM. Pouco importa se ele trabalhou. Essa força de trabalho não pode ser restituída àquele que é prestador de serviços. E como ela não pode ser restituída, ela vai ser objeto, sim, de uma reclamação trabalhista, e essa pessoa terá direito a todas as verbas trabalhistas. Vai ter direito a FGTS, mais 40%? Vai. Vai ter direito a férias acrescidas de 1/3? Vai. Vai ter direito a 13º salário? Vai. Vai ter direito adicional noturno? Se trabalhar de noite, vai. Vai ter direito a hora extra? Se prestar serviços em sobrejornada? Vai. Vai ter direito adicional de insalubridade? Vai. Vai ter direito adicional de periculosidade? Vai. Tudo o que o trabalhador comum tem direito, tudo, absolutamente tudo, vai ser aplicado ao refugiado ou ao migrante, mesmo que ele esteja em uma situação de irregularidade, mesmo que ele esteja indocumentado. Por que eu digo isso? É só por aplicação desse princípio da primazia da realidade? Não. Olha aí, se você quiser redigir uma peça processual
né, e quiser fazer uma peça processual mais sofisticada, você pode, inclusive, incluir na sua peça processual, essa opinião consultiva, OC, opinião consultiva, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é a Corte IDH. Essa opinião consultiva, ela foi de 17 de setembro de 2003, ela já é antiguinha, mas ela foi uma opinião consultiva emitida porque o México fez uma consulta, lógico, à Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito dessa situação desses trabalhadores indocumentados. E o voto, né, o parecer, a opinião consultiva é um primor em termos de aplicação de direitos humanos. É um primor, gente. Então, se você quiser dar uma sofisticada na sua peça processual, colocar isso, é muito interessante. Eu aqui ponho, né, essa perspectiva da Corte IDH, que é uma perspectiva principiológica, mas ela diz, olha, esses princípios, eles não são apenas uma linda promessa, né, a ser cumprida numa manhã de sol radiante pelos governos de plantão. Esses princípios, eles têm força cogente, eles são obrigatórios, eles precisam ser observados pelo Estado que está recebendo aqueles migrantes ou aqueles refugiados, sob pena de responsabilização do Estado, responsabilização internacional. Então, vejam vocês que esse parecer, essa opinião consultiva, ela é muito forte, ela é muito importante e ela nos vincula também, porque o Brasil faz parte, o Brasil é um membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, ela vai dizer que esses princípios, eles são jus cogens, que os estados devem tomar medidas positivas, inclusive, para não tolerar, para não permitir situações discriminatórias em relação a esses estrangeiros. A gente sabe o quão difícil é isso na vida real, na nossa prática, mas o fato é que essas medidas precisam ser adotadas, e essas medidas significam exatamente o quê? Agora eu vou me alongar um pouco mais aqui. Essas medidas, gente, significam a criação e implementação de políticas públicas, especificamente para esses migrantes e para esses refugiados. É preciso que essas políticas sejam realizadas. Pode a Defensoria Pública pleitear no bojo de ações civis públicas a realização dessas políticas públicas, a criação ou a implementação dessas políticas públicas. É uma atuação jurisdicional que a Defensoria Pública pode fazer com relação a esses migrantes e a esses refugiados. E o mais interessante, a Defensoria Pública também pode criar oficinas em que o próprio refugiado, o próprio migrante, ele diga em que sentido ele quer essa política pública. Porque não somos nós que eu falo agentes do Estado, né, de uma forma geral, não somos nós que somos servidores, que somos procuradores, que somos defensores públicos, não somos nós quem temos que dizer o que é melhor para o refugiado, o que ele precisa para que a vida dele seja melhor, alcance patamares, digamos assim, de maior realização dos direitos sociais. Não somos nós. Quem precisa dizer o que é que eles querem são eles mesmos. Então, é preciso dar protagonismo a esses atores sociais. São eles que precisam estar, né, efetivamente, claro, em um ambiente de articulação social, eles precisam estar dando a sua voz, dando vida à sua voz, e dizendo especificamente como é que eles querem essas políticas públicas. Por exemplo, eu já citei algumas aqui. Eu já falei, bom, por que não cria cursos de português para estrangeiros para essas pessoas? Isso me parece uma coisa básica, mas é a mim, né? A mim. Será que para eles não teriam outras prioridades? Talvez tivesse. Talvez fosse ainda mais urgente, ao invés de aprender a língua, ter acesso, por exemplo, a serviços de saúde. Eu não sei. Quem precisa dizer o que é mais urgente, o que é mais necessário, são eles. Então, mais uma sugestão de que seja aprofundado esse curso. E sejam feitas oficinas
por exemplo, de criação de políticas públicas, oficinas essas que contem com a participação dos imigrantes, dos refugiados, para que eles digam efetivamente o que é que eles querem, o que é que eles buscam, qual é o projeto de vida que eles buscam realizar aqui no Brasil, que cada um tem seu projeto de vida, certo? Então, é essa, digamos assim, né, é essa a conclusão a que a Corte Interamericana, a Corte IDH, chega. Não existe a possibilidade de fornecer um tratamento discriminatório distinto entre migrantes regulares e irregulares que violem os direitos humanos. Então, pouco importa qual é a situação de regularidade ou de irregularidade. Uma vez tendo sido prestado o serviço com onerosidade, pessoalidade, permanência e, principalmente, subordinação, essas pessoas vão ter direitos trabalhistas, todos, iguais aos de um trabalhador comum, e vão ter direito ao acesso ao poder judiciário. Certo? Então, aqui são as conclusões, efetivamente, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos chega, eu já falei sobre eles, e falei também, falei a respeito dessas relações simétricas entre empregados e empregadores. Essas relações nunca vão ser iguais, elas sempre vão ser assimétricas, e é preciso também que a gente ressalte, a gente dê uma ênfase maior ao fato de que existe uma horizontalidade em relação aos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles não servem apenas para regular as relações entre Estado e cidadão. Eles também regulam as relações entre particulares. Então, entre empregado e empregador, também devem ser observados os direitos assegurados na Constituição Federal. Em outras palavras, para usar uma metáfora, digamos assim, que eu acho que essa metáfora é muito interessante. Os direitos fundamentais, os direitos sociais, eles não são uma mochila, imagine aí, uma mochila que a pessoa, né, carrega nas costas, e na hora em que entra na empresa, ela tira essa mochila, né, ela retira esses direitos, e aí vai entrar naquela empresa como empregado. Isso não existe. Os direitos fundamentais, eles regem as relações entre particulares e também, e principalmente, as relações entre empregados e empregadores. Bom, segundo essa opinião consultiva, número 18 de 2003, que é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o status migratório, se ele é regular ou se ele é irregular, ele não pode ser utilizado como justificativa para a violação desses direitos humanos, especialmente os trabalhistas. É que a gente esquece, né, gente, que os direitos trabalhistas são direitos humanos. A gente esquece. Eu tenho certeza disso. A gente pensa logo em direitos humanos, direito à vida, integridade física, a liberdade, igualdade. A gente não pensa nos direitos de segunda dimensão ou de segunda geração, como você queira chamá-los. E o Estado, ele é obrigado a respeitar esses direitos trabalhistas sob pena de uma responsabilização internacional. Essa responsabilização, ela pode passar desde multas até outras sanções impostas àquele Estado. Então, o que é que essa opinião consultiva número 18 de 2013 ela traz? Primeiro, a importância do caráter fundamental dos princípios e de seu ingresso no jus cogens, é direito cogente, é direito que não pode ser afastado pela vontade das partes. Expõe a eficácia horizontal dos direitos que acarretam obrigações erga omnes e vinculam os Estados. Declara que o descumprimento das obrigações gera responsabilidade internacional do Estado, seja como empregador violador ou quando tolera a violação de terceiros, e ainda afirma que o status migratório não impede que a pessoa exerça seus direitos humanos. Eu não poderia deixar de falar, e agora já finalizando, né? Estamos são 10h48, já finalizando. A nota técnica que o Ministério Público do Trabalho emitiu a respeito dos migrantes e dos refugiados. Essa nota técnica, ela foi muito específica, gente, muito específica mesmo. Ela foi direcionada para o artigo 17 da Lei 6.019 de 1974. Porque esse artigo 17, ele diz o seguinte, em literis, ele diz assim: é defeso, ou seja, é proibido, às empresas de prestação de serviço temporário a contratação de estrangeiros com visto provisório de permanência no país. A contrário senso,
Esse artigo 17 somente permitia, na época do Estatuto do Estrangeiro, é que a gente falava sobre visto provisório, visto permanente e tal. Hoje em dia eles até existem, mas o que se fala hoje em dia mesmo é sobre autorização de residência, tá? Então, ele disse que se tivesse visto provisório, não podia ser contratado, só se tivesse visto permanente. Bom, o MPT, levando em consideração também a dicção da Lei 13.445, que é de 2017, ele também vai dizer o seguinte, que, olha, é preciso que seja garantida a igualdade de oportunidades, de acesso às ofertas de trabalho, sem qualquer discriminação, a todos os refugiados, incluindo solicitantes de refúgio e os migrantes residentes no país, especialmente os migrantes por razões humanitárias, que é uma das hipóteses de autorização de residência, que se constituem um dos segmentos mais vulneráveis à fome e a todas as privações econômicas e sociais pelas quais o país passa no momento. Então, considerando todo esse quadro socioeconômico, o MPT orienta os empresários a que não utilizem o artigo 17 da Lei 6.019 de 74 de maneira restrita, que ele não seja interpretado de uma maneira restrita, mas apenas para vedar a busca ativa. Olha o aliciamento que eu falei aí, olha o aliciamento que eu falei, que os meus colegas ficam preocupados com ele, vedar a busca ativa de trabalhadores no exterior, sem que tenha sido previamente reconhecido pelas autoridades brasileiras a necessidade de atração de mão de obra. Porque, na maioria das vezes, esse aliciamento, como o nome está dizendo, gente, é para trabalho escravo, incluindo-se aí trabalho degradante. Então, os meus colegas, né, têm muita preocupação com relação a isso. Por isso que eu falei que parte deles entende que os artigos 352 a 357 da CLT foram recepcionados pela Constituição. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Muito obrigada, né, a todos e todas. Eu só tenho a agradecer por esse convite, a falar sobre esse tema que é tão palpitante, é tão da ordem do dia. A gente que sempre fala, né, sobre essas pessoas que estão em uma situação realmente de vulnerabilidade social, que passam por situações em que realmente muitos direitos fundamentais, até mesmo o direito à dignidade da pessoa humana, lhes é violado. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite e a dizer que a Defensoria Pública está de parabéns por esse curso e que, mais do que isso, esse curso precisa ser aprofundado, né, em outras oficinas, para que a gente possa realmente ter um acolhimento digno para esses refugiados e para esses migrantes. Obrigada a todos. Professora, quem agradece é a Defensoria Pública da Bahia. Alguém vai fazer alguma pergunta? Eu interrompi? A Karen, nossa colega. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada. Foi excelente. Eu anotei aqui algumas questões. Inclusive, doutor Gil, eu posso disponibilizar esses slides para quem quiser, para a escola, entendeu? Porque, né, eu acho que para a escola seria interessante esses slides e tudo. E aí, para quem quiser, depois, assistindo a aula, ou até ler os slides, acompanhar pelos slides, enfim, eu acho que eles resumem, assim, de uma forma interessante, né, essa matéria. Eu posso disponibilizar para a escola, posso passar para a Ed pelo e-mail. Pronto, você me encaminha os slides e o vídeo. Sim, sim, perfeito. Agora, nas explicações, eu anotei aqui uma questão que eu vou buscar para saber se nós vamos ter essa demanda, que eu achei interessante, que foi a regularização do diploma do ensino médio, que é uma demanda que a Defensoria do Estado pode, de alguma forma, participar. Eu não vejo problema nenhum. Mas eu vou ver se nós temos essa demanda. Vou conversar com a turma do NAMIR, que é nossa parceira nesse projeto de criação dessa linha de trabalho, porque se tiver, nós vamos buscar a secretaria para fazer esse diálogo. Excelente, eu acho que é uma demanda para a gente facilitar a regularização do diploma do ensino médio, porque a gente sabe que regularizando, a gente está facilitando o acesso ao trabalho dessas pessoas. Exatamente, perfeito. E a educação também, se for interesse em fazer um curso superior e tudo mais. Perfeito. Então, a gente vai buscar isso aí. Que ótimo. No mais, eu
fiz as minhas anotações, vou buscar muito a questão da Acnur, né, do escritório central em Brasília, para ver as Isso. normativas, vou buscar no site, achei bem interessante. É, o passo a passo, eu também Aham. da regularização da questão do trabalho, né, obter CPF, promessa de emprego, autorização de residência, depois a Uhum. Carteira Nacional de Registro Migratório. Eu anotei um monte de coisa, viu, professora? Mas eu Que depois, à bom, que medida que bom, as doutor. demandas forem surgindo, é que a coisa entra em Aham. ebulição e você começa a perceber onde é que você vai buscar a resolução da demanda. Isso, perfeita. No mais, se alguém não tiver alguma pergunta, eu só tenho a agradecer a participação da professora Rosângela. Foi muito bom, muito boa a exposição de hoje. Eu acho que a gente vai fazer um trabalho bem bacana nessa área de imigrantes e refugiados. Eu estou um pensamento muito positivo que a gente vai avançar quando a gente finalizar o curso. Se a professora Rosângela puder depois também ser nossa parceira, Aham, eu estava pensando nisso, da gente, não sei, é, talvez montar um balcão de atendimento, uma coisa assim do é, gênero, e a gente ter também a participação do MPT, do Ministério Público do Trabalho, isso. já que a gente tem uma parte que é de área trabalhista, a gente também pode dar orientações a essas pessoas, principalmente na área trabalhista, né? Isso a gente pode buscar. Vamos maturar a ideia. A gente Vamos. pode buscar alguma parceria nesse sentido, até formalizando essa parceria e tudo mais. Isso, um convênio, uma coisa do gênero, pode ser sim. Tá ok? Professora, muito obrigado. Turma, quando é a próxima aula, Ed, vamos aqui falar para o nosso público. Na próxima segunda, deixa eu ver aqui a data mesmo, próxima segunda de abril, dia 4. Ótimo. Dia 4 de abril. Então, estamos 4 aguardando de todo abril. mundo aqui até lá. Bons Até lá. estudos aí para vocês, tudo de bom, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a Tchauzinho. próxima. Um Estou abraço, aguardando professora. Tchau. o material, viu, Rosane? Tá, sim, pois não.